Mas como é que é hoje a realidade, digamos, de uma família cujo filho ou cuja filha é envolvido nesse mundo das drogas? Ilan, eu queria dar o bom dia aí aos ouvintes da TV União, e esse é um tema recorrente e preocupante, hoje não só no meio educacional, na família também, e no poder público como um todo. Hoje, a família que tem um filho dependente químico, ela vive um drama, né? E dentro do próprio ambiente familiar. Isso porque o jovem hoje dependente químico, isso começa com uma brincadeira, com envolvimento, um experimentar, mas que não tem volta. Então as drogas hoje, essas listas e listas, que as ilícitas começam com o cigarro, com a bebidinha, com a balada, e aí esse jovem normalmente ele vai para as drogas, não todos, mas os que estão hoje dependentes químicos, esse jovem vai para a droga exatamente essa ilícita. E nós temos nesse convívio familiar uma preocupação muito grande, os alunos que convivem no meio social, nas baladas, nos shoppings, nos ambientes, enfim. E isso, nós que discutimos muito o desenvolvimento da criança e do jovem, inclusive até crianças, hoje já inicia nas drogas ilícitas, né, como crack, que o crack é poderoso. Quando o senhor fala criança, qual é a faixa etária, digamos assim? O que é que a gente pode considerar como criança, né? Até 6, 7, 8 anos. 6 anos de idade no crack? Exatamente. Então isso as comunidades Nossa, de baixa renda, as comunidades onde há um convívio social descontrolado, isso proporciona exatamente isso aí, e isso é perigoso. Nós até temos desenvolvido, Ilan, aqui dentro do próprio Cinep, né, esse programa, o crack, aquele crack que tinha os campos suburbanos na nossa cidade, aí na cidade de Porto Médio do interior, que havia aqueles espaços que se definiam os campos, né, as ligas futebolísticas faziam um trabalho, porque o esporte, ele até de certa forma, ele é uma prevenção contra as drogas. Mas o craque que joga lá no subúrbio é gol, nós sabemos que é gol, embora que a seleção não fez os gols que a gente esperava. É verdade. Né? Então, mas o craque mata e tem matado. Só para você ter a ideia, Ilan, 2 pedrinhas de crack, só basta isso. Que é uma droga barata, né? R$1, R$2, ela já deixa o jovem e a pessoa dependente. Quer dizer, é uma ida quase sem volta. Né? Então isso é perigoso, porque a droga, principalmente o crack, essas drogas ilícitas, elas prejudicam no desenvolvimento da pessoa, né? Desenvolvimento cognitivo, o intelectual, ela prejudica terrivelmente nesse desenvolvimento. Como atrapalha também os efeitos da sinapse, uma atividade tão importante na compreensão, no desenvolvimento no intelectual da pessoa. Então a droga realmente hoje é uma droga. É uma droga, né? Que inclusive é uma droga, mas nós precisamos exatamente aliar a uma política pública de atacar esse problema social terrível que tem feito desastres na família. Nenhuma mãe, Ilan, ela inclusive amamenta um filho para ser um drogado ou um marginal, né? Amamenta para ser um cidadão, uma pessoa feliz, uma pessoa de bem, uma pessoa que esteja à frente, né? Mas a droga tem interrompido isso daí. E é uma preocupação de todos os especialistas, de educadores, com relação à droga. A gente conversando inclusive aqui com a Maíra, dizendo que tem percebido isso no interior. E eu disse para ela. Pois era isso justamente que eu ia tocar nesse assunto agora com o senhor, porque é o seguinte, eu soube inclusive de relatos de pessoas que moram no interior, que dizem o seguinte, que na realidade lá a única droga que acabava chegando era a maconha. E na realidade a maconha ela era trazida e ela era consumida pelas pessoas da capital que iam até o interior, sei lá, estavam lá para curtir uma festa, ou estavam de passagem, acabavam influenciando essas pessoas do interior. O que eu fiquei sabendo é que na realidade já há pontos de vendas de drogas, de crack, de cocaína, até de êxtase no interior do estado. E eu fiquei abismado quando eu soube de tudo isso. Né? Quando a gente pensa que na realidade a droga, o crack ou qualquer outro tipo é apenas relacionada, fica apenas nos grandes centros urbanos, a gente vê que a gente está muito enganado, né, professor? Exatamente. Isso é uma preocupação, Ilan, pelo seguinte,
O interior do nosso estado, aquela vida de interior tão aprazível, tão agradável, hoje o jovem hoje ele convive com a droga, com esse novo tempo para o mal. E isso daí, agora recentemente, desde janeiro, eu estive no interior com encontros com educadores, com alunos, né, alunos de escola pública, alunos da escola privada, e todos esses jovens têm mostrado muita preocupação, porque, como você diz, muitas vezes é um jovem da terra mesmo que foi embora, foi estudar fora ou trabalhar fora, na região sul e sudeste, ou mesmo para aqui para a capital, ao retornar, né, pelos ambientes onde ele frequentou, isso tem prejudicado quando ele retorna para o seu grupo. Então, foram 42 municípios que nós visitamos agora de janeiro até o mês passado, né, o começo desse mês, e sempre esses municípios, a comunidade escolar, os professores, a sociedade, enfim, todos, pais, famílias, têm demonstrado muita preocupação nesses interiores pacatos, interiores que muitas vezes esses interiores tinham uma vida tranquila, né? Aquela vida de dizer assim, eu vou para o interior pelo bucólico, pelo saudável, por tudo isso. E hoje há essa grande preocupação no nosso estado. Isso, inclusive, nós temos conversado com pessoas do próprio governo, né? E há uma preocupação também do governo do estado com relação a isso, porque nós debatemos esses assuntos. Uma ideia muito interessante é exatamente o próprio Ronda do Quarteirão, que a droga, ela, sim, como ela é ilícita e tem que ter esse policiamento mesmo, essa prevenção, esse acompanhamento, nós temos um trabalho interessante do Ronda do Quarteirão. Como é que é feito? O Ronda do Quarteirão, ele é exatamente prevenir a segurança. Mas um desdobramento agora para os próximos anos é exatamente um braço do Ronda do Quarteirão para ser o Ronda da Educação, o educacional. Para que esse Ronda, ele vai ser muito mais educativo, orientativo e levar ao jovem que está desgarrado, esse do interior, esse da periferia, esse da capital, levantar, ter os dados. Esse é um projeto de Esse é um projeto futuro exatamente da educação, do SINEP, junto ao governo, para que o Ronda do Quarteirão, ele comece, nesse novo desdobramento, ser um policial educador, né, de acompanhamento, principalmente da criança e do jovem que convive nessa área de risco. Então isso é importante para um Estado que precisa atacar esse problema, que é o problema social, né, como uma forma de reconduzir, uma forma de pegar esse jovem, saber o que está acontecendo junto com a família. E o Ronda do Quarteirão, que é um desdobramento desse que está aí, fazer a inserção de uma política pública de atendimento à criança e ao jovem e também àqueles dependentes de drogas. Isso é importantíssimo. E também, aliado a isso, nós temos o agente de saúde, que já é uma evolução também do próprio governo, que a gente tem levado ao governo CID, que é esse agente de saúde também ele acumular a atividade de agente social, né, e educacional. Quer dizer, o agente de saúde, quando ele trata dessa temática saúde e aproveita como uma ampliação, né, uma extensão dessa atividade, fazer o levantamento não só da educação, as áreas de precarização, as áreas de atendimento e não atendimento educacional, também naquilo que falta ao acompanhamento dos jovens e crianças que são dependentes de drogas. Isso é muito importante, porque o próprio Ceará pode dar um passo e ser o pioneiro nessas atividades de atendimento direto. Olha, já imaginou se a gente pudesse ser pioneiro aí nessa história? Ceará, acho que a gente ia poder falar com orgulho, né, de tudo isso. Claro, o Ceará tem sido exemplo aí na região sul e sudeste como um povo inovador, um povo criativo. Então, atendimentos nesse braço, no próprio Ronda e no próprio agente de saúde, isso vai dar exatamente uma possibilidade, né, a essas famílias e a esses jovens. Porque o dependente, ele não é um marginal, né? Isso é uma patologia. E patologia tem atendimento específico. Inclusive essa noção
tratar o dependente como marginal, dentro desse próprio projeto, é desvincular esse atendimento dos jovens dependentes, das crianças e dos dependentes químicos em geral, atender isso junto ao Ministério da Saúde e sair do atendimento direto exatamente ao policiamento, né, à reclusão, tudo isso, porque ele não é marginal. O que tem que ser duro, né, a legislação, inclusive, ela tem que ser dura e pertinente mesmo, exatamente naquele que vende, naquele que é o traficante. Esse aqui, o rigor da lei tem que ser geral e total. Mas o dependente é uma patologia e nós temos que atender, porque ele precisa, ele quer, e ele imagina, né? Ele sonha de ser um cidadão comum, livre e feliz. Com certeza. Professor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Na realidade, quando a gente fala, por exemplo, de uma pessoa que foi apreendida portando drogas, tem aquela história que se a quantidade for pequena, se no caso, se ele demonstrar que ele não estava vendendo aquela droga, se ele for um usuário, né, ele não... Enfim, não haverá consequências maiores para aquele cidadão. O senhor é contra ou a favor disso? Ou o que é que o senhor acha que deve ser feito? Olha, Ilan, como nós falamos, o dependente químico, ele está passando exatamente por um processo patológico. É uma pessoa altamente desgarrada, é uma pessoa que, como se diz, está para baixo, está no poço. Então, ou por quantidade menor, aquele como dependente, nós temos exatamente dentro dessa extensão que eu te falei, que é uma proposta para que a gente vai trabalhar junto com o governo na área de segurança, na área do Ronda, como acompanhamento, prevenção, né, junto a esses jovens. Um caso tão objetivo como esse que você falou, é um dependente químico com a pouca quantidade, essa pessoa, na verdade, ela está gritando socorro, está pedindo ajuda, está estendendo a mão. Então, nesse caso, tem sim que haver os centros de tratamento, essa pessoa seria conduzida, né, e tratada como se trata de uma doença, né? Então eu sou a favor que a assistência seja ampla e geral, né? A prisão, o rigor da lei é para quem vende, para o traficante, que inclusive é as bocas de fumo, chamada. Essa sim nós temos que ser mais enérgicos, né? Porque o Brasil, nesse contexto de América do Sul, nós sabemos das dificuldades dos nossos países aí, os nossos vizinhos, onde há uma produção, há um descontrole e na própria legislação dos nossos países vizinhos da América do Sul. O Brasil, que é esse Brasil potência, onde a juventude está sempre para cima, nós temos que dar oportunidade desse jovem, dessa criança, desse dependente químico, está fora, está longe disso aí. O Brasil é maravilhoso, o Brasil é lindo, o brasileiro é alegre, é criativo, né? Tem muitas coisas a sonhar, como ele sempre fez o bom sonho. E os dependentes químicos, a nossa sociedade, a própria política pública tem que ter esse atendimento amplo. E digo a você, o que é que a gente pode fazer, né, objetivamente, né, exatamente, o que é que a família que se encontra no estado desse tão deprimente quando ela constata que tem um filho, que tem ali uma pessoa da família dependente químico. Eu digo o seguinte, existe uns encaminhamentos importantes. Primeiro, a informação que nós estamos fazendo aqui, e eu até agradeço aqui a TV União, né? A nossa gratidão, porque a informação é a cabeça de pauta exatamente nesse auxílio, nessa ajuda, não só o dependente, mas a família também. A informação do estrago que faz a droga, isso é importante. O outro, no estágio também tão importante, é a família, né? A família com o apoio, a família com aconchego, a família conversando, no diálogo, é importante. E também manter a droga como uma atividade ou um uso ilícito, né? No caso da venda. E exatamente isso daí, esses três estágios, é que nós vamos evoluir e tirar parte desses jovens, inclusive no interior, que tem acontecido muito, que é uma pena, né, da capital e como um todo, o jovem dependente. Então, isso aí, percorrendo esses três estágios, nós estaríamos dando um grande passo. Perfeito. Então, professor, nosso tempo já está um pouco curto. Quem quiser saber um pouco mais a respeito desses projetos, tem algum site, algum telefone, por exemplo, lá do Cinep? Eu tenho um site, né, que é o www, né,
ayrton2010.com.br, abreviadora de professor, tudo direto, prof.ayrton2010.com.br, e a gente troca aí nas redes sociais mais informações e tira dúvidas.